Este é quem tu és. 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 Deus que enxuga as lágrimas, restaura os corações. Resposta, Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a Senhor cheio de amor.
sabedoria. Te conheci, um novo dia nasceu para mim. Oh Deus, obrigado, Pai. Nós te conhecemos. Um novo dia nasceu para nós. Nós podemos cantar, podemos nos alegrar. O nosso coração declara músicas de alegria. Oh Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Cheio de sabedoria, te conheci, um novo dia nasceu para mim. Ao Senhor, você pode dizer palavras de gratidão a Ele. O nome dele é entronizado, digno de louvor, digno de honra é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro e o sacerdote. Digno de honra, digno de honra. Nós não somos mais os mesmos. O seu amor nos transformou. Adoramos Jesus. Podemos cantar essa verdade. Quero cantar com você novamente essa canção. O teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Tão lindo tu és, cheio de sabedoria.
Santo pode fazer em nosso meio. Esse desejo por ser cheio do Espírito, nós vemos pessoas cantando com o nível de entendimento que tem, com o nível de revelação que tem. Vem Espírito, desce Espírito, vem como fogo, vem no Pentecoste, vem de um jeito, vem de um lado, vem do desejo de ter o Espírito. Mas sabe, a manifestação do Espírito Santo, ela não é quando você fica falando vem, 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 porque ele já veio. A manifestação do Espírito é quando Jesus é glorificado. Quando nós adoramos Jesus, quando nós levantamos mãos santas, sem ira, sem contenda, quando nós cantamos a realidade de uma nova vida, de um reino de justiça, quando nós fazemos isso, nós somos cheios do Espírito. Sabe, alguns anos atrás eu me lembro de uma geração que começou a cantar com intensidade: vem Espírito Santo, vem nesse lugar, enche minha vida, e era como se estivesse precisando fazer força para a presença de Deus se manifestar. Mas sabe, quando você chega em um ambiente como esse, entenda algo: o Espírito Santo, ele deseja se manifestar. Ele deseja, a palavra nos fala sobre nós desejarmos os melhores dons. Mas sabe uma coisa? Deus deseja se relacionar. E sabe, esse relacionamento, ele acontece não quando nós ficamos preocupados se a gente vai ter uma reação da presença dele, se vai ter um arrepio, se vai ter um choro, uma lágrima. Não, essa presença se manifesta quando nós reconhecemos Jesus, quando nós damos glórias a ele, quando nós celebramos a ele, sabe? Onde ele é adorado, ele se manifesta. Onde ele é celebrado, ele se manifesta. Nós te adoramos, Jesus. Um novo dia nasceu para mim. Uma nova vida nasceu para mim. Senhor, eu creio numa manhã de instruções do Espírito Santo. Eu me submeto à sua unção. Eu me submeto ao seu Espírito, que eu possa falar aquilo que o Senhor quer que eu fale, da forma que convém falar. Jesus, eu reconheço que sem o Senhor eu nada posso fazer. Obrigado, Pai, porque um dia eu conheci essa palavra. Um dia eu cheguei em uma igreja Verbo da Vida tão cansado da religiosidade, da consciência de pecado que eu carregava. E eu me lembro que um dia, chegando nesse lugar, eu ouvi uma canção como essa: Senhor, minha vida nunca mais foi a mesma. E o desejo do meu coração, Pai, é que ninguém mais seja o mesmo, mas que descubra, entenda esse novo dia, essa nova realidade, essa nova vida em Cristo, em nome de Jesus, amém. Bom dia, graça e paz, você pode se assentar. Deus é bom, glória a Deus. Tivemos essa sexta-feira agora a nossa aula inaugural do Rema, amém. E foi uma festa maravilhosa, amém. Se você ainda não está matriculado no Rema, não fique de fora. Temos vagas ainda, são poucas vagas, mas é o seu lugar, o seu tempo de aprender mais do Senhor, de conhecer mais dele. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da alegria no Espírito Santo, amém. Queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, no capítulo 14. Romanos 14. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Mas antes de lermos, algo interessante se compreender na carta aos Romanos é que o tema central dessa carta é a justiça de Deus. Na verdade, esse é o tema central do Evangelho. E aquilo que é ensinado nas cartas é a respeito daquilo que Cristo faz hoje na igreja. Os evangelhos registram o que Jesus fez
E as cartas mostram como é a vida da igreja debaixo de uma nova realidade, debaixo de uma nova criação. E é o que o apóstolo Paulo vai fazer em toda a carta aos Romanos. Já no capítulo 1 ele diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Ele é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, também do grego. E nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E essa mensagem da justificação pela fé, ela acontece em toda a carta aos Romanos. Salvação pela fé, tanto para o judeu, que era o povo que tinha aliança com Deus no Antigo Testamento. Por que eu digo tinha a aliança com Deus no Antigo Testamento? Porque quando Jesus ele se manifesta e quando ele dá a vida dele em nosso lugar, a Bíblia diz que nasce então uma nova aliança. Amém? Então a aliança que nós temos hoje é essa aliança em Cristo Jesus. A Bíblia diz que é uma aliança superior, porque ela está firmada em promessas superiores. Então nós entramos em uma nova aliança. Então a carta aos Romanos vai tratar desses judeus que receberam a Cristo e portanto deixaram de ser judeus, se tornaram crentes em Cristo Jesus, e também os gentios, ou em algumas versões vai aparecer os gregos, que era o povo que não tinha aliança com Deus. Tanto o judeu que tinha aliança com Deus no Antigo Testamento, agora é justificado pela fé em Jesus, quanto aquelas pessoas que não tinham aliança, também são justificadas da mesma forma, pela fé. Então nós temos do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, a doutrina sendo estabelecida da justificação. No capítulo 12 em diante, nós vamos ter aspectos práticos da nossa vida. Ele vai falar sobre a importância da renovação da mente, de oferecermos a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o nosso culto racional. Ele vai mostrar a respeito da graça que todos nós recebemos e a medida de fé que recebemos ao sermos inseridos no corpo de Cristo. Ainda em Romanos 12 nós vamos ter como o corpo funciona, um depende do outro, existem dons, existem habilidades que Deus concedeu à igreja, isso nos faz sermos dependentes uns dos outros. O capítulo 13 vai falar sobre a submissão e a honra devida às autoridades e a cada pessoa. E quando nós chegamos no capítulo 14, o apóstolo Paulo trata a respeito de algumas contendas que havia entre a igreja, dentro da igreja, na verdade, porque alguns diziam assim: olha, você tem que guardar o sábado. Tudo bem que tem Jesus, mas se você não guardar um dia da semana, não está bom. Você tem que guardar um dia. E o outro que entendia que não era necessário guardar dia nenhum, acusava o outro que guardava o sábado. E também tinha questões na igreja relacionadas à alimentação. Alguns acreditavam que podia comer de tudo, outros, o judeu tinha uma dieta bem restritiva, e aqui também pode ter alguma ligação ao culto pagão que existia, então as pessoas falam: não, isso não come, isso come. E existia uma contenda dentro da igreja, e o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 14, quem é você para julgar o servo alheio pelo seu Senhor? Você não está na posição de julgar ninguém. O objetivo do reino de Deus, revelado por Cristo Jesus, não são essas coisas que estão do lado de fora. E aí quando chega no versículo 17, ele diz: por quê? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? O reino de Deus é justiça. E a justiça ele vem ensinando sobre ela durante toda a carta. Nós fomos feitos justiça de Deus. Amém? E o que significa ser feito justiça de Deus? É que Cristo Jesus nos justificou diante de Deus. Nós não temos que andar carregando peso, culpa, pecado, condenação. Nós podemos estar na presença de Deus sem medo, culpa, complexo de inferioridade, chamando Deus de Pai, como se o pecado nunca tivesse existido. E essa é a ideia da justiça de Deus. Mas ele diz, além do reino de Deus ser um reino de justiça, ele é um reino de paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Então, irmão, se você vive uma vida cristã, e a sua vida não está fundamentada nessa base de entender a justificação pela fé, de que você tem paz com Deus. A Bíblia diz que justificados, Romanos 5:1 diz isso: justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Amém? Você está em paz com Deus? Amém? Deus está em paz com você? Sabe que muitas pessoas vivem uma vida como se Deus estivesse com raiva delas, né? Ela vai orar e fala assim: nossa, eu não posso nem pedir alguma coisa porque eu errei com Deus. Talvez eu tenha que fazer algumas obras, trabalhar muito para Deus, para ver se Deus vai me amar.
Mas sabe, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É por isso que a palavra de Deus diz, sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus. E paz é algo essencial à vida cristã. Amém? Deus nos chamou para viver uma vida de paz. Agora é interessante e é maravilhoso que paz e alegria no reino de Deus não é como a paz que existe no mundo. Jesus disse, eu deixo com vocês a minha paz, eu dou a minha paz para vocês. Eu não dou como o mundo dá. Porque a paz no mundo ela é circunstancial e ela é momentânea. Ela depende de algo e ainda assim ela dura por pouco tempo. Ela tem um prazo para acabar. Ela vem baseada em alguma coisa que você está vivendo, mas a paz que Ele nos dá, a Bíblia diz que ela excede toda a maneira de pensar. Amém? E é por isso que essa paz que vem dele não se compara à paz que existe no mundo, ou que o mundo possa experimentar por um tempo. Porque se você só tem paz, no dia que você recebe seu pagamento, logo você vai perceber que sua paz vai embora. Não é? Agora, essa paz, ela existe no dia do pagamento, ela existe no meio do mês, ela existe no final do mês, porque ela também é acompanhada de uma provisão que nos cerca em todo o tempo. Ele disse, eu deixo com vocês a minha paz. Ela excede a maneira de pensar. É uma paz que, independente das circunstâncias, você encontra descanso, porque essa é a paz do reino. A Bíblia diz que no momento em que nós recebemos a Cristo, nós somos tirados do império das trevas e nós somos transportados para o reino do amor. Angústia, tristeza, opressão, depressão não fazem parte do reino do amor. Angústia, tristeza, amargura fazem parte do império das trevas. Alegria, felicidade, paz, prosperidade, saúde, vida, empolgação fazem parte do reino de Deus. E no momento que você nasceu de novo, você foi tirado desse império de trevas e você foi transportado para esse reino do Filho do amor. Agora, é possível que mesmo você tendo nascido de novo, estando vivendo no reino, está deixando de desfrutar de paz e de alegria, por falta de compreensão da palavra de Deus, ou por colocar em prática aquilo que a palavra de Deus já diz ao seu respeito. Mas sabe, a tristeza que Satanás deseja colocar no seu coração, a falta de paz, a falta de alegria, isso é uma mentira do diabo. Talvez você olhe para as circunstâncias e fale assim, eu não consigo ser feliz, tudo que eu queria era ser uma pessoa feliz. Tudo que eu queria era ter paz. Deixa eu te fazer entender algo pelo Espírito. A paz e a alegria já estão dentro de você. Então por que eu não estou encontrando? Porque você está buscando lá de fora aquilo que já está dentro. É a mesma coisa de alguém que está buscando por um dinheiro. Eu preciso pagar uma conta de um dinheiro e o dinheiro já está no bolso dela. Já te pertence, já faz parte da sua vida. Alegria e paz é um direito. E se você não está vivendo paz e alegria, você está sendo roubado do seu direito. Por falta de conhecimento. Pastor, mas o que eu faço quando eu não me sinto feliz? É aí que está. É que a nossa vida não é uma vida regida por sentimentos. A nossa vida é uma vida regida pela fé. Amém? Agora, como lida com os sentimentos? Tá bom, eu estou crendo que eu estou feliz, mas eu não estou sentindo. E tá bom sim? Não. Deixa eu te dizer algo, os seus sentimentos e as suas emoções, elas podem ser colocadas no lugar quando você compreende uma vida que vem de dentro. Não é algo fictício, não é algo ilusório. Não, estou falando que estou em paz, mas na verdade é só o desespero. Não, é uma paz real. É uma paz que foi dada por Ele. Ei, nós servimos a um Deus que não pode mentir. E se Ele disse, eu te dei paz, eu te dei alegria, essa alegria é seu direito. E é o conhecimento disso que vai fazer você desfrutar dessas coisas. Amém? Sabe quando a palavra diz, porque o reino de Deus sempre quando fala a respeito do reino, eu me lembro de Jesus. Porque é o que Jesus veio estabelecer, um novo reino. O reino dos céus está próximo. Ele veio manifestar essa vida do reino. Essa cultura do reino de Deus, ela foi trazida por Jesus. E essa cultura do reino de Deus é uma cultura de alegria e paz. Agora, o que a religião vai tentar fazer com você?
tentar contar para você que a vida que Deus tem para você não é uma vida de paz e alegria. Como assim, pastor? É comum você encontrar irmãos e perguntar: e aí, como é que você está? Na guerra. Né? É interessante que algumas pessoas até cumprimentam assim: paz do Senhor, varão. Aí você fala: como que você está, varão? Na guerra? Mas é na paz ou é na guerra que você está? Estou na peleja, na prova, na moinha de Jeová. Não, nós vivemos de fato uma paz que é real. Por muito tempo, a paz na minha vida era uma paz só da saudação. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Mas hoje nós vivemos uma paz que é real, amém? Um descanso que é real, uma alegria que é real. Você sabia que a alegria é um fruto do Espírito? Amém? E sabe, o fruto da alegria é o sorriso no rosto. Amém? Nós podemos nos alegrar nele, porque temos uma nova vida. Mas quando falamos sobre o reino de Deus, nós pensamos em Jesus. E é interessante que Jesus, ao falar sobre o reino e a justiça, ele vai dizer que nós não devemos ficar preocupados com nada. Mateus 6 fala a respeito disso. Não anda ansioso com o dia de amanhã, dizendo o que é que eu vou comer, o que é que eu vou beber, com o que eu vou me cobrir, como eu vou me vestir. Jesus disse: a vida é mais do que o alimento. O corpo é mais do que as vestes. O Pai Celestial sabe que você precisa de tudo isso. Então o que é que eu faço? Porque o Pai sabe, mas eu estou diante de uma situação, uma necessidade na minha frente. O que é que eu faço? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. E é interessante que nesse contexto Jesus estava falando exatamente sobre não ficar preocupado com comida e bebida. Veja que o reino de Deus não se preocupa com coisas do lado de fora. Ele já é suprido por dentro, ele tem tudo aquilo que precisa. Ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que vai acontecer com as coisas? E minha vida, se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? O reino se encarrega de cuidar de você. O reino se encarrega de prover na sua vida. O que você precisa, o que eu preciso, é buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, e todas essas coisas, elas serão acrescentadas em minha vida. Nós temos um Deus que é um Deus de alegria. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15. Além do Senhor nos conceder alegria, nós precisamos enxergar Deus como um Deus alegre. Amém? Deus é um Deus feliz. Deus não é um velho carrancudo sentado num trono jogando raio na cabeça de quem errar primeiro. Deus não é o nosso problema. Amém? Até porque se Ele for o nosso problema, quem será a nossa solução? A Bíblia diz que Deus é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Mas muitas vezes nos comportamos diante de algumas situações como se Deus estivesse contra a gente. E não é isso. Deus é por nós. Ele trabalha em nosso favor. Em Lucas, no capítulo 15, no versículo... eu vou ler a partir do versículo 1, diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Vejam, eles estavam escandalizados porque Jesus comia, além de receber os pecadores, ele comia com eles. Então Jesus contou uma parábola. Sempre que Jesus contava uma parábola, ela estava intimamente ligada a um contexto imediato, alguma coisa que estava vivendo. Normalmente Jesus contava a parábola, em alguns casos ele explicava para todo mundo, em alguns casos ele explicava só para os discípulos. Essa parábola Jesus vai contar e vai explicar. O verso 4 diz assim: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas, mas tenha isso em mente, por que Jesus vai contar essa série de parábolas? Ele vai contar 3 parábolas aqui em Lucas 15, porque os fariseus estavam criticando o fato dele receber pecadores e comer com eles. Ele diz assim: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca como? Alegremente nos ombros, e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá o quê? Mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Amém? O que eu entendo com isso aqui?
eles estavam falando, criticando o fato de Jesus comer com pecadores. Jesus mostra que ele veio precisamente para isso, para salvar os pecadores. E ele conta uma parábola: olha, qual entre vocês, e provavelmente ali entre eles é possível que tinha homens que até cuidavam de ovelhas, ou tinham um contato próximo, porque fazia parte da cultura da época. A pessoa perdeu uma ovelha, ela tem 100, mas ela deixa as 99 e vai buscar aquela uma ovelha que se perdeu. E quando encontra, ele se alegra. Eu sei que às vezes a gente olha para essa parábola meio que com um valor afetivo, né? Como se ele amasse demais as ovelhas, mas a ovelha, para quem trabalha com ovelha, é uma fonte de lucro. Amém? Ele encontra aquela ovelha, ela produz lucro, produz lã, depois vai produzir carne, essas coisas. Ele se alegra. Então ele se alegra por uma coisa terrena, por uma coisa daqui. Ele chama os amigos e se alegra por uma coisa que acontece aqui. Deixa eu te falar uma coisa: existe maior alegria ou mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Você, ou naturalmente, ninguém consegue se alegrar por uma conquista terrena mais do que a alegria que existe em Deus quando existe salvação. Não tem nenhum milionário, bilionário que tenha mais alegria do que Deus. Deus é o Deus de alegria. E Ele compartilha dessa alegria para a nossa vida. Ele fala: haverá mais alegria. Um Deus de alegria. Amém? O verso 8 diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la, e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma, há alegria na presença de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? A alegria na presença de Deus por um pecador que se arrepende. Essa alegria é a própria alegria de Deus. Deus se alegra. Eu me lembro de ouvir, o povo dizia: olha, tem festa no céu, festa dos anjos, quando o pecador se arrepende, né? Mas sabe, é o próprio Deus se alegrando. Deus é um Deus de alegria. Eu sei que esse capítulo inteiro fala a respeito de salvação, mas eu quero colocar uma ênfase na alegria que Deus tem quando alguém é salvo. Mais para o final do capítulo, nós temos, a partir do versículo... nós vamos ler a partir do versículo 20. Deixa eu só explicar o contexto aqui. Eu andei um pouco, porque esse capítulo é bem extenso, nós vamos precisar tratar mais coisas hoje. Ele vai contar a respeito de um filho pródigo. O filho que estava na casa do pai. Eu sei que o pródigo em alguns lugares é tratado como desviado, mas o pródigo aqui é a história da humanidade. Que esse filho está na casa do pai, ele sempre esteve na casa do pai, e ele se afasta da casa do pai. Ele pede o pai dele a parte dele por herança, ele sai, ele gasta todos os bens que ele tinha, e de repente vem uma crise muito grande, uma fome muito grande. Ele vai para os porqueiros, né? Ele vai cuidar de porcos, na verdade, querendo comer alguma coisa, mas ele cai em si e se lembra: peraí, meu pai tem muitos trabalhadores, e eu estou aqui passando necessidade, eu vou voltar para o meu pai e vou falar: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, me trata pelo menos como um empregado. Era a mentalidade daquele filho, ser tratado como um empregado. Mas vamos ver o versículo 20, o que ele diz. Ao seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam as melhores roupas, vistam nele, colocam um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer o quê? Festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música, a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo?
Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos os anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, você vê, não era nem o meu irmão, né? Esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. A gente sempre lê essa história do ponto de vista nosso, ou da salvação de alguém que estava perdido. Mas eu quero que você olhe do ponto de vista divino, a reação de Deus, a celebração. Veja que o retorno daquele filho, Jesus disse que era digno de festa, de novas vestes, de anel no dedo, isso fala a respeito de uma aliança restaurada, de sandálias nos pés. Isso está falando de uma restauração completa e agora uma festa, uma celebração, uma alegria. A Bíblia diz que havia dança, havia festa, havia música, porque um filho tinha se arrependido. Ah não, mas está falando de uma festa que poderia acontecer em um plano natural. Mas você precisa entender algo. A Bíblia diz que existe maior alegria no Senhor do que para um pecador que se arrepende. Deus é um Deus de alegria. Amém? Amém? Não combina pai alegre com filho triste. Amém? Amém? Não dá certo. O que está acontecendo com esse menino que ele não sabe sorrir? Não aprendeu? É muito comum você ver famílias onde todo mundo é muito fechado, onde as pessoas não conseguem expressar. Tem famílias que o povo fala muito baixinho, não consegue ver. Aí parece que isso vai seguindo a tradição da família toda, né? Mas aí de repente você pega uma família, às vezes a gente vê família de mantuanos, né? Família de italianos, né? Normalmente as pessoas são mais expressivas. Por quê? O filho imita a conduta do pai. Você não parece com Deus andando com cara de prejuízo. Você se parece com Deus quando você anda sorrindo, porque Deus é um Deus de alegria. Sabe, tinha uma época que eu achava que Deus ia ouvir minhas orações se eu fizesse cara de tristeza. Eu já achei. Na hora de orar, oh Deus, me ajuda. Oh Senhor, tá difícil, Jeová. Uma cultura religiosa que acha que Deus é atraído por nossas lágrimas. Não é pecado chorar. O pessoal estava cantando ali, eu estava... Não é, mas Deus não é movido por choro. Amém? Deus não é movido por sentimento. Deus é o Deus da alegria. Você não precisa fazer chantagem emocional com Deus. Parecendo aquele filho que pede uma coisa para o pai não dá, ele vai em birra. Não vai conseguir nada. Deus não vai mimar você, não. Ele é seu pai, mas não vai mimar você. É melhor você começar a se alegrar. Amém? Se você deseja receber algo de Deus, comece a se alegrar. Às vezes a gente cresce isso, com essa mentalidade de quem não chora não mama. Se eu não fizer carinha de sofrimento, ninguém vai ver, ninguém vai me enxergar. Com Deus não é assim. A Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram aqueles que adoram em espírito e em verdade. E a adoração em espírito e em verdade nos conduz a um lugar de alegria. Amém? É nesse lugar de alegria que nós encontramos respostas. É interessante a gente ver essa alegria do pai, mas eu queria falar com você também um pouquinho sobre essa alegria do filho. O Salmo 16, na verdade, no verso 11, ele diz assim: tu me farás conhecer a vereda da vida e a alegria plena da tua presença. Salmo 16, 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Se você voltar a alguns versículos, você vai notar que esse é um salmo profético. Ele está falando de Jesus. O verso 10 fala assim: ele não vai deixar a minha alma na morte, ou a alma dele na morte, nem que o seu corpo experimentasse a corrupção. Isso aqui é um cântico de Jesus falando a respeito do Pai. O Pai não permitiria que ele fosse deixado na morte, e nem que o corpo dele entrasse em decomposição. E ele diz: tu me farás conhecer a vereda da vida.
E Jesus traz uma revelação maravilhosa a respeito do Pai. Alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. A versão Almeida, revista atualizada, diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Existe plenitude de alegria e na mão de Deus, na destra de Deus, existe delícias. Existe prazer. Oh, tô com medo da mão de Deus. Não, a mão de Deus, existe prazer nela, existe alegria, existem bênçãos na mão de Deus. É terrível cair nas mãos do Deus vivo quem não teme ao Senhor. Mas quem anda no temor do Senhor, o melhor lugar para se estar é nas mãos desse Deus. Amém. Ainda pensando nessa alegria do Filho, a declaração de Jesus a respeito dessa alegria, isso que foi cantado, ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, isso é encontrado nos Salmos, e o livro de Hebreus fala que isso diz respeito a Jesus. Que ele amou a justiça e ele aborreceu o mal, por isso Deus o ungiu com o óleo de alegria. Sabe quando nós pensamos nessa ideia do óleo nas Escrituras, ela traz a ideia do Espírito Santo, ela traz a ideia da unção. E é exatamente isso, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Ele é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É a alegria na unção. Jesus foi ungido com o óleo de alegria. Mas sabe, essa unção que toca o cabeça, quando nós olhamos para a antiga aliança, a ideia da unção que toca o cabeça é a unção que passa pela barba. E essa unção que passa pela barba, ela toca todo o corpo. A Bíblia diz: é bom, é agradável os irmãos viverem em união. É como um óleo precioso que desce do cabeça de Jesus. A unção que está sobre Jesus, ela desce e ela passa sobre a igreja. Nós fomos ungidos com esse óleo de alegria. Amém? Existe alegria em nós. Agora é maravilhoso pensar a respeito da unção, porque a unção fala a respeito de uma capacidade divina, de algo que é concedido por Deus. Quando você se move debaixo da unção, você não está dependente de sentimentos, não, irmãos. A alegria, você não precisa estar sentindo vontade de sorrir para sorrir. Saiu alguns dias atrás, a gente estava em uma viagem, o pastor compartilhou com a gente uma notícia no G1, se eu não me engano, de, acho que um neurocientista. Ele disse que quando você sorri, ainda que seja um sorriso forçado, o cérebro não consegue entender, ele não sabe discernir se é um riso verdadeiro ou se é falso. Amém? Então, mesmo quando você está sem vontade, que você começa a ha-ha, ha-ha-ha. Irmão, às vezes começa na base da força, mas depois você se rende à alegria do Espírito. Amém? O contrário disso também é verdade. Se você ficar franzindo a testa, ficar com carinha de choro, o seu corpo vai entender esse comando para você se entristecer. Mas você pode não ficar dependente ou refém dos seus sentimentos. Você pode se alegrar no Senhor. Amém? Você pode se encher do Espírito, se alegrando no Senhor. Sabe, irmãos, quando a gente fala sobre alegria e paz, eu acho que algumas pessoas pensam que a gente não passa por nenhuma dificuldade, ou que o Evangelho promete uma vida sem dificuldade. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas é interessante que o início do versículo ele é ignorado, porque Jesus disse assim: eu digo isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Às vezes a gente só pega a parte da aflição. Por que você está, irmãos? Cumprindo a palavra de Jesus. Ele falou: no mundo vai ter aflição, e eu estou aqui, vivendo para ser aflito, na prática da palavra. Não, ele disse: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ah, mas quem venceu foi ele, e você está nele. Você já é mais que vencedor. Você precisa aprender a se alegrar nele. Sabe, eu vi uma ministração numa conferência, o Mark Hanks contando sobre um amigo dele que estava precisando de 3 milhões de dólares para algo que eles precisavam fazer na igreja. E ele dizia: oh Deus, eu preciso de 3 milhões de dólares, em nome de Jesus, é uma necessidade da igreja. Todo dia ele: oh Deus, eu preciso de 3 milhões de dólares. E Deus um dia disse para ele: como você se comportaria se você já tivesse recebido?
Eu acho que o Senhor quer que eu me comporte como quem já recebeu. Deus, eu preciso de 3 milhões de dólares. E o Senhor perguntou para ele, como você se comportaria se você já tivesse recebido? Eu ia me alegrar. Então se alegre. Passado alguns anos, a igreja aumentou, e quando a igreja aumenta, os desafios aumentam. Amém? Ele Deus, eu preciso de 14 milhões de dólares. E o Senhor, como você se comportaria? Amém? A gente precisa se comportar como quem já tem. Como quem já tem. Irmãos, já passei alguns momentos de provação na minha vida. E eu achava que traria recurso para mim andar com cara de prejuízo. Às vezes o pessoal lá da minha família perguntava, e aí, como é que você está? Sabe como que é, né? Fazendo a obra de Deus, tal. Ficava naquele... Hoje, quando me perguntam como é que você está, graças a Deus. As coisas estão avançando, nós estamos crescendo. Eu estou falando de uma realidade, amém? O Senhor, eu não estou olhando para a realidade da conta, eu estou olhando para a realidade que eu estou vivendo. E a realidade que eu estou vivendo é a realidade que está suprida. E sabe de uma coisa? Recursos começam a chegar quando você se comporta assim. Você não precisa se comportar como coitado para as pessoas quererem ajudar você, não. Você não é pedinte, você não é mendigo, você é filho de Deus. É assim que você precisa se comportar. É assim que você precisa se comportar. Os recursos chegam para quem anda dessa forma. Nós precisamos ter esse comportamento. Agora, vão existir provações, vão existir tribulações? Vão, mas nós precisamos ter o comportamento certo diante das circunstâncias. Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Esse texto marcou uma história aqui da igreja. Pouco antes da pandemia, na preparação para o Rema, o pastor Paulo pregava isso aqui todo culto. Todo, sem tirar, em algum momento ele entrava nesse texto. Tiago 1, versículo 2 e 4 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria conseguir muito dinheiro, ser promovido. Considere um motivo de grande alegria. Não fala uma alegria qualquer. É interessante que essas expressões de alegria na Bíblia, elas sempre dão uma mais alegria, muita alegria, grande alegria. O fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Irmãos, nós podemos nos alegrar em meio às provações. Amém? Nós devemos considerar um motivo de grande alegria. Chegou uma grande provação, o que eu preciso fazer? Me alegrar. É interessante que a gente não foi treinado para isso. A provação para a gente é motivo de grande tristeza. É motivo de desânimo. Deus me mandou para esse lugar, para quê? Né? Às vezes eu lido com pessoas e as pessoas, pastor, estou precisando trabalhar, estou querendo uma porta de emprego. E ela entra dessa porta de emprego e passa 2 meses, parece que quem colocou ela lá foi o diabo. Que agora já não é bom, o patrão não é bom, os colegas de trabalho... Será que Deus não sabia quando Ele te colocou dentro dessa porta de emprego? Mas eu estou passando por provação no meu trabalho. Beleza, considera um motivo de grande alegria. Porque quando você começar a se alegrar, você vai ver as situações começando a ser transformadas. E essa aprovação da sua fé, à medida que você persevera nela, ela vai produzir fé e esperança. Fé e maturidade. Você vai amadurecer espiritualmente. Vá comigo para Pedro. 1 Pedro. Está logo aí na sequência de Tiago. Nós temos algo maravilhoso aqui. 1 Pedro, no capítulo 1. No versículo 6, diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado.
Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém? Nós exultamos, nós nos alegramos. A nossa alegria, esse exultar, traz uma ideia de uma alegria que está acima das circunstâncias. Mesmo que por um período de tempo, a tribulação, ela vem para te entristecer. Aquele momento de pressão, naturalmente, ele vai te causar tristeza. Porque, irmãos, nós estamos falando sobre se alegrar em meio a um momento de uma aparente falta, mas Deus, de fato, não nos criou para viver na falta. Amém? Deus nos criou para viver uma vida de provisão, de prosperidade, uma vida abundante. É essa que Jesus veio trazer. A provação, por definição, ela tem tempo para passar por várias provações. A gente não permanece na provação. É algo momentâneo, mas a alegria e paz é algo permanente. É algo que Jesus disse: eu dei para vocês. Não é como o mundo dá. Agora é interessante que a palavra diz que nós nos alegramos com uma alegria que é indizível. O que é indizível? Algo inexplicável. Por isso, irmão, por mais que eu queira explicar para você algumas coisas que a gente acontece aqui, a gente tem uma fé racional, a gente ensina construindo as coisas dentro de uma ideia, a gente tenta colocar ela dentro de uma ideia lógica, mas de verdade, você vai ficar me perguntando um tanto de motivo. Mas eu tenho que me alegrar mesmo? Eu tenho que rir mesmo? Deixa eu falar uma coisa, chega uma hora que é inexplicável mesmo, uma alegria indizível, mas que funciona. E é por isso que nós nos alegramos. Amém? E é por isso que nós temos sempre um ha-ha-ha. Sabe, os Salmos, no capítulo 2, versículo 4, ele fala algo a respeito de Deus, que Deus, ele assentado no trono, ele ri dos seus adversários, ele zomba dos inimigos. Sabe, o nosso inimigo não é o nosso vizinho, não é o nosso chefe, não é a sogra. Existem circunstâncias. Satanás se opõe contra as nossas vidas. Amém? Mas sabe o que Deus faz? Ele ri dos inimigos. Deus não se desespera, né? Deus não está lá sentado no trono, olhando para alguma circunstância que para nós pode parecer difícil, falando assim: ai meu eu, e agora? O que eu faço? Não tem como falar: ai meu Deus, né? E agora? Como é que eu resolvo? Deus não está desesperado, irmãos. Deus está sorrindo. Amém? Assentado no trono e sorrindo. E sabe, a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. É muito ruim rir sozinho, né? Eu tenho alguns amigos aqui na igreja, às vezes a gente conta alguma coisa e ele demora um tempo para rir, né? Não acompanha a velocidade da... Aí a gente explica, aí quando ele entende, ele ri, é maravilhoso. Sabe, Deus está rindo e de repente está olhando para Deus assim: qual que é a piada? Deus, você está rindo de quê? É da minha cara que você está rindo, né? Que às vezes ele se sente assim, né? Você está rindo de mim? Às vezes é, né? Mas Deus não faz isso com a gente, não. Deus não faz isso com a gente, não, tá? Deus, ele não ri de você, ele ri com você. Sorria com ele, irmão. Amém. Sorria sobre o seu futuro. Deus já viu o amanhã. Sabe que nós estamos debaixo de uma visão. E a visão que nós temos para essa igreja é de ser a maior igreja da palavra da fé no Brasil. Sabe que dentro dessa visão, Deus nos falou que nós vamos alcançar todas as cidades do norte de Minas com a palavra da fé. E é o que nós vamos fazer. Agora, sabe o que é maravilhoso a respeito de uma visão? Estava pensando nisso de manhã. É que a visão não é algo que a gente cria. A visão é uma coisa que a gente recebe. Às vezes uma empresa vai começar algo e ela quer ter um norte, né? Ela fala assim: vamos criar uma visão para essa empresa. E ela procura, talvez ela acerte, talvez ela erre. Mas sabe de uma coisa? Não tem como dar errado. Porque nós recebemos essa visão de alguém que já viu. O que Deus fez foi só contar o final para a gente. É a mesma coisa de você assistir o filme com alguém que dá spoiler.
E a pessoa já te contou o final do filme. O que ela é? Bruxo, mágico? Nossa, ele acertou o final. Não, ele já viu o final. Deus já viu o final. E ele disse que está tudo bem. Quando a gente começa a olhar por essa perspectiva, sabe, tem momentos que você vai olhar para a circunstância, ela vai querer sufocar você e falar, ó, daquela vez deu certo, mas agora, essa conta que tem para pagar, esse problema que vai resolver. Eu já teve muitas situações na minha vida que eu falei, Deus, se eu passar dessa, se eu passar dessa, nenhuma mais me para. Mas lá na frente aparece uma que parece que não tem jeito de passar, não. Mas sabe o que acontece? A gente passa por ela também. Eu me lembro em 2016, quando eu fui ser licenciado, a gente tinha pouco tempo, tinha chegado em Montes Claros, eu fazia um trabalho de uma representação aí, estava aguardando receber um dinheiro. E eu precisava ser licenciado, né? O projeto era que a partir de 2017 eu começasse a dar aula no Rema. E não tinha como negociar, né, esse negócio. Negociar esse negócio. Não tinha jeito. E chegou a época da conferência, esse trabalho que eu estava fazendo não estava tendo muito rendimento. Mas eu precisava ir. E aí eu fui conversar com o pastor, falou, olha, o dinheiro não chegou e tal, e tem a conferência. Falou, então você vai, você tem que ir. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro, não. Não, mas você tem que ir, não tem? Tem. Ah, então vai. Como? A pé daqui para Pouso Alegre? Não, vai dar certo. Fica tranquilo, vai dar certo. E foi chegando os dias da conferência, eu fiz minha inscrição. Na época você podia pagar a conferência lá no lugar. Chegou um dinheiro que dava mal para eu pagar transporte TBH. Não, acho que BH eu fui com alguém e de lá eu ia dividir combustível. Normalmente a gente faz isso na conferência. Na estrada cada um paga o seu. Então eu tinha dinheiro para pagar o meu e ajudar no combustível. Quando você está sem dinheiro, você tem que demonstrar segurança. Faz de conta que você tem. E aí parou no posto, eu falei, eu vou ajudar a abastecer. Eu tinha ali para aquilo ali dava, mas o dinheiro ia embora ali. Não, deixa, lá na frente você abastece. Ah, beleza, né? Aí paramos para comer. Eu fui pagar, não, deixa que eu pago. Aí fomos abastecer de novo, não, deixa, na volta você resolve isso. Bem, cheguei na conferência com o dinheiro ainda, cheguei a chegar zerado. Aí beleza, eu falei, pastor, e como é que faz? Chegou lá na porta, pagar a entrada, falou, não, Marcos, não tem problema. Antigamente, conferência do Verbo da Vida, você tinha até o último dia para pagar. Só que o que aconteceu? Cresceu demais e na hora de ir embora estava dando um tumulto para deixar a cidade. Aí eu cheguei, tá, eu e o Jaque, na fila, quando chegou a nossa vez. Aí beleza, falou assim, você vai acertar como? Dinheiro, cartão ou cheque? Eu vou acertar. Falei, até o final da conferência eu vou acertar e tal. Não, é porque a gente está fazendo algo para facilitar. Eu pensei, facilitar para quem, né? Para quem, né? Para facilitar. Eu tava ali, gente, já no, tipo assim, era R$1.250 na época. 1.250 da Jaque, 1.250 meu. Era R$2.500. E eu tinha 350 no bolso. Né? E aí, eu falei, peraí, deixa eu só pensar aqui como que eu vou pagar. Aí eu virei assim. Estou pensando, mexendo no meu celular. Outra estratégia, quando você não sabe o que fazer. Passa um homem de Deus do meu lado, que eu tinha pregado na igreja dele uma vez. Hoje a gente tem mais contato. Eu tinha pregado 2 vezes, pelo Livres. E tinha acabado de deixar de ser igreja viva de Sarzedo para se tornar Verbo da Vida. Ele falou assim, ô grandão, o que você está esperando aí? Ele falou, não, estou vendo aqui como que eu vou acertar. Ele falou assim, eles aceita cheque. Eu falei, aceita? Eu nunca tinha usado um cheque na minha vida. Ele falou, eu estou com um cheque aqui, o cheque é da minha mãe. Passa ele aí. Falei, com quanto tempo que eu acerto? Não, mês que vem você vê como que resolve. Fez o cheque. E eu entrei para a conferência. Ainda recebi a oferta na conferência. Eu voltei com mais do que eu tinha ido. Sabe, é legal quando a gente conta. Né? Eu poderia contar para você. Eu estava crendo, eu tinha certeza. Não, irmãos, eu fui de Montes Claros a Pouso Alegre, preocupado, ansioso, angustiado. Eu não aproveitei a ida. Viagem longa, nervoso demais. Eu custei para... Mas sabe de uma coisa? Se eu tivesse enxergado como Deus enxerga, eu já tinha me alegrado antes. Porque já estava tudo pronto, já estava tudo
preparados. Amém? João capítulo 15, no versículo 11, nós temos aqui palavras de Jesus. João, eu paguei o cheque, tá? Uma parte foi eu, outra parte foi o meu pastor. Pagou a maior parte, na verdade. Obrigado, pastor. Mas deu certo. Sabe, irmãos, fé é melhor do que dinheiro. Sabe? A Bíblia fala que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece. O pastor poderia falar assim, não, vou pagar para você. Depois eu consegui uma parte e ele pagou a outra parte, a maior parte. Mas sabe o que acontecia? Toda vez que tivesse uma necessidade, eu ia ficar pensando, meu pastor, fazer alguma coisa aí por mim? Sabe, não que você não possa ofertar na vida de pessoas, eu recebi muitas vezes ofertas do meu pastor, inclusive morei 2 anos e meio na casa dele. Mas sabe, mais do que esse tempo eu aprendi a andar em fé, a mover em fé. João 15, verso 11 diz assim: tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja com vocês, e a alegria de vocês seja como? Completa. A palavra de Jesus é para quê? Para que a alegria dele esteja em nós. E a alegria dele em nós é uma alegria completa. É uma alegria que não falta nada. João 16, é o último texto que nós vamos ler hoje. João capítulo 16, versículo 22. Isso aqui é Jesus falando, tá? João 16, 22. Assim acontece com vocês. Agora é a hora de tristeza para vocês, porque Jesus estava indo ser crucificado. Por isso era tristeza para os discípulos. Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão. E ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que o nome do Senhor seja glorificado. Para quê? Para que a sua alegria seja completa. Jesus disse, olha, esse momento que eu vou ser crucificado é tristeza para vocês, mas vocês vão me ver outra vez. E quando vocês me verem ressuscitado, sabe o que vai acontecer? Vocês vão se alegrar. Ninguém que tem contato com o Cristo ressuscitado deve andar triste. Ninguém que vê o Cristo ressuscitado tem que andar triste. Ele diz, vocês vão se alegrar. E sabe de uma coisa? Essa alegria, ninguém vai tirar ela de você. Ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Sabe, a gente precisa fazer algo. Quando Satanás querer tirar a nossa paz, a nossa alegria, você pode olhar para ele, você não me deu. Você não me deu a minha alegria, e você não vai tirar. Diabo, você não me deu a minha alegria, e você não vai tirar. Relatórios médicos que chegam para tirar a sua alegria. Chega uma notícia e você está vivendo algo de alegria, mas de repente chega um relatório, e esse relatório quer tirar a sua alegria. Eu não sei se estou falando de alguma coisa que já aconteceu ou se vai acontecer, mas nenhum relatório médico vai tirar a sua alegria. Circunstâncias não vão tirar a sua alegria. Você está bem e de repente você recebe uma notícia que alguma coisa aconteceu com alguém da sua família, querendo tirar a sua alegria. Não vai tirar. Nada vai tirar a nossa alegria. Naquele dia, irmãos, a gente precisa entender isso, porque Jesus estava falando com os discípulos e eles iam passar por muita perseguição. Jesus estava falando isso para homens que alguns deles foram apedrejados, crucificados de cabeça para baixo, decapitados, e Jesus disse, ninguém vai tirar a alegria de vocês. Mas essa palavra também é pra gente. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que está tirando sua alegria? Alguém me tratou mal. Alguém não me cumprimentou. O dinheiro que eu esperava receber não chegou. Irmãos, nada pode tirar a nossa alegria. Nada. Nada.
Nada vai tirar a nossa alegria. Jesus disse, olha, naquele dia vocês não vão me perguntar mais nada. Jesus não estava falando aqui sobre consagração ou sobre ser guiado pelo Espírito. Mas aquilo que você já sabe qual é a vontade de Deus, você não precisa perguntar a Deus, o que o Senhor quer que eu seja feliz? Já é a vontade dele. No lugar de falar, Senhor, é isso que o Senhor quer para mim, naquilo que você já sabe qual é a vontade de Deus, amém? A gente não faz teologia com um versículo só, mas naquilo que você já sabe. Às vezes Deus chamou a pessoa para o ministério, ela sabe que Deus chamou, ela passa por uma pressão, ela fala, será que o Senhor quer isso para mim? Jesus disse, eu asseguro, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, vocês vão receber, para que a alegria de vocês seja completa. Deus se importa com sua alegria. Amém? Vamos orar? Eu tenho convicção, eu tenho certeza, absoluta certeza, que todo mundo que entrou aqui hoje vai sair daqui feliz. 100%. É só se você não quiser. Você não precisa deixar a opressão te dominar. Você não precisa deixar os sentimentos ditar isso para você. Eu sei que na sua mente às vezes surge um gatilho assim de mas se eu sorrir agora eu vou estar sendo falso, vou estar sendo mentiroso. O Senhor disse, eu te dei a minha alegria, ninguém vai tirar. Quem é que está sendo mentiroso aqui? Sabe, irmão, às vezes você fica cansado. Tem pessoas recebendo essa palavra hoje e já ouviram isso antes, mas ainda não conseguiram romper com essa área da tristeza, né? da melancolia, da depressão. E às vezes pode surgir na sua mente até como uma tentação para não estar aqui, para se isolar. Mas sabe, é nesse ambiente que nós somos fortalecidos. É nesse ambiente que o óleo da alegria flui. É nesse ambiente, a Bíblia diz que é bom, é suave os irmãos viverem em união. É ali que o Senhor ordena a bênção. A bênção não é ordenada no isolamento. A bênção, ela é ordenada na comunhão, na coletividade. É nesse ambiente que a alegria reina. Minha boca se encheu de riso e os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte, é por isso que eu me regozijo. Cante isso diante das circunstâncias contrárias. Cante isso diante das impossibilidades. E os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte, e é por isso que eu me regozijo. Pela fé entrego a Deus o meu desafio, o meu riso como um sacrifício vivo, na presença onde a alegria
Senhor é a minha provisão sobrenatural. Aleluia! A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Oh, aleluia! Sabe, hoje a alegria do Senhor está inundando a sua vida. Não há espaço para o luto. Não há espaço para o luto. Não há espaço para o luto. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Sacrifício
sobrenatural. 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 Tudo que nós fazemos é pela fé, irmãos. Tudo é pela fé. Nossa alegria é pela fé. Nossa vida inteira é pela fé. Mas a fé realmente busca as coisas que não existem como se elas fossem, e aí elas são. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado pela sua alegria sobrenatural. Como que eu experimento disso? Eu realmente vi essa reportagem, era uma neurocientista espanhola. Fala sobre que na verdade a gente pensa em 5 sentidos, mas na verdade nós temos 7. E esses 2 que a gente não pensa neles, não lembra deles, são mais importantes e mais reais. E um desses sentidos tem a ver com isso. Muitas vezes é o meu rosto, é uma decisão racional. Ficar alegre não pode ser, irmãos, uma decisão das circunstâncias e dos sentimentos. É a gente que decide. E deixa eu te dizer mais: sou eu que decido que eu sou alegre, porque Deus me deu alegria. Sou eu que decido que eu sou curado, porque Deus me deu a cura. Sou eu que decido se eu sou próspero, porque Deus me deu a prosperidade. Eu decido o controle da minha vida. Eu decido. Deus está no controle, sim, Ele me deu o controle. E se Deus está no controle, eu vivo alegre. Se Deus está no controle, eu vivo saudável. E se Deus está no controle, eu vivo próspero. Como que eu sei de tudo isso? Dependendo do rosto. Ah, mas eu não sou muito de rir, não. Não era. Claro, irmãos, alguns são mais expansivos que outros. Mas a gente pode começar a treinar. Tudo na gente é treinado. Eu posso treinar o meu sorriso. Eu posso treinar o meu riso. Eu posso treinar a minha vida para que eu passe a viver uma vida diferente. Obrigado, Pai, por essa palavra que nos dá vida. Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Pode sentar por um minutinho. Olá, seja bem-vindo ao Verbo da Vida. Eu sou a Mariana Vitorino e os nossos avisos estão começando. A nossa agenda se inicia no domingo com 2 cultos aqui na nossa sede no Todos os Santos, às 10 horas da manhã e às 19 horas da noite. Lembrando que lá no Monte Carmelo nós também temos culto às 19 horas. Olha eu aqui para deixar um aviso para você. Os nossos cultos dos adolescentes estão acontecendo todos os domingos às 19 horas, simultâneo com esse aqui, hein? Lá no segundo auditório. Venha e traga mais um. Tchau! Na terça-feira nós temos o nosso culto no Monte Carmelo às 20 horas. Então se você mora naquela região, conhece alguém, indica a nossa igreja. Na quarta nós temos escola de oração aqui na sede e tem sido poderoso. Às 19 horas nós aguardamos você. Já na quinta nós temos culto aqui no Todos os Santos às 20 horas. Já na sexta, para você que é líder, empresário, empreendedor ou tem vontade de
aprender a liderar melhor as suas demandas, nós temos o culto Liderança na Palavra às 16 horas. De segunda a sexta você pode receber um devocional maravilhoso em seu celular. É o nosso grupo do WhatsApp, um verbo diário. Receba um áudio de até 8 minutos com uma palavra inspirada por Deus para você começar o seu dia aí já conectado com o Pai. Então, se você ainda não faz parte desse nosso grupo, procure alguém da nossa igreja e seja adicionado. O Verbo Social tem levado palavra e alimento por toda essa Montes. Nós vamos alimentar somente esse ano mais de 200 famílias. Você crê junto comigo? Você pega essa visão junto comigo? Então, se você pode, procure alguém da nossa equipe e faça a sua doação. Ou se você conhece alguém que esteja passando por alguma necessidade também. A nossa igreja está em expansão e é por isso que nós vamos iniciar a nossa terceira turma do discipulado. Então, se você é recém-chegado na Verbo da Vida e quer entender o que a nossa igreja acredita, defende, faça a sua inscrição com o Paulo Marcos ou a Camila. Lembrando que nós teremos também o discipulinho para o seu filho e eles também precisam de inscrição. Então, acabando o culto, não vai embora não. Procura o Paulo e a Camila. O nosso Verbo Shopping tem livros maravilhosos e essenciais para a sua caminhada cristã. Nós ficamos abertos de 2 às 18 horas todos os dias à tarde. Então nós vamos esperar a sua visita. Venha, escolha o seu livro com calma e presenteie pessoas também. Esse ano, a Verbo da Vida Montes Claros faz 5 anos e nós vamos comemorar em grande estilo. Você já está sabendo do nosso evento? A nossa conferência dia 7 e 8 de abril. E olha, o nosso lote vai virar dia 12. Então você tem até o próximo domingo para comprar o seu ingresso com o valor atual. Não deixe essa oportunidade passar não, hein? E outra coisa, nesse evento nós estamos com cotas de patrocínio abertas e elas são limitadas. Então, se você tem interesse de participar dessa nossa grande festa, procure o pastor Rodrigo. Igreja, nós tivemos uma aula inaugural do Rema maravilhosa, poderosa. Quem aí se lembra? As nossas matrículas ainda estão abertas e você ainda pode fazer a sua. Não deixe essa oportunidade passar. Lembrando também que essa matéria do Rema, ela está aberta para você poder assistir. Então, se você ainda está com aquela dúvidazinha, se você faz o Rema ou não, vem assistir a matéria junto com a gente. O Verbo Café também faz parte da nossa visão e ele fica aberto durante toda a semana. Então você pode vir tomar um café com a gente, comer um pão de queijo, desfrutar de momentos de comunhão aqui no nosso Verbo Café. Nós vamos esperar você. Eu já estava indo embora, mas eu me lembrei de uma coisa. Eu preciso da sua ajuda. Eu posso contar com você? Nós temos um canal no YouTube, onde todas as nossas ministrações estão salvas. Que tal você pegar um link e encaminhar para algum amigo ou familiar seu? Vamos juntos expandir essa palavra por todo o norte de Minas. O nosso @ tá aqui embaixo. Tchau! Se eu cair aqui, mano, onde é que eu tô? Tô indo. Que luz é essa? Vai. Da nova Não estou arriando. Foi uma palavra que eu estava escutando na igreja, primeiramente, e o próprio pastor Paulo, né? Porque eu fiz Rema, porque eu fui influenciada a fazer, por ver transformação, né? Na vida de pessoas, essas pessoas foram uma bem Giovana. Eu fiz o Rema porque eu queria conhecer melhor a palavra, eu queria saber qual o direito que eu tinha, o que eu poderia fazer. Eu achava que Deus era um cara meio bipolar, assim, sabe? Tipo assim, às vezes ele era bom, mas às vezes ele era mal, cara. Eu fiz o Rema, que a gente tinha chegado aqui na igreja e a gente queria crescer
queria avançar, queria ter uma vida diferente. Eu fiz o Rema, eu queria viver algo extraordinário na minha vida. Então foi a partir das aulas que eu fui, as aulas experimentais, as aulas abertas, que eu entendi que era o que eu precisava para a transformação da minha vida. O que eu fiz? Porque essa palavra me impactou, me trouxe curiosidade de quem eu sou, do que eu posso fazer, de quem realmente, de quem eu sou filho. Eu ainda não tinha nascido de novo, mas eu sentia no meu coração algo muito maior, uma vontade imensa de saber mais da palavra. E um dia eu fiz uma oração, Senhor, eu falei, Senhor, eu não quero que nem eu nem a minha família seja enganada por ninguém. Então abre os meus olhos que eu quero conhecer a verdade. Não, financeiro a gente estava ruim demais. E a gente colocou também que os meninos eram um empecilho, então a gente tinha Cauã e Luca. Aí um ia fazer e o outro falou assim, não, vai lá, depois eu faço. E aí o pastor Paulo conversou com a gente decidiu fazer nós dois juntos. Foi a melhor coisa do mundo. Cara, favorável, ser bem sincero, viu? Não tava não, a gente teve que ajustar mesmo. Foi aquela loucura, mas tudo vem dando certo e a partir daí, graças a Deus, as coisas só melhoraram. Não. Eu trabalhava num lugar que eu não teria condição nenhuma de pagar a mensalidade do Rema. Eu ganhei a minha matrícula, graças a Deus. E quando iniciou o Rema, eu já tinha mudado de emprego e eu tive condições de pagar o Rema. Não. É só a resposta simples, né? Então não. Nada favorável. Eu morava em Belo Horizonte, de casa às 7 da manhã, eu tinha uma criança, o transporte também não, o recurso também não. Só que eu orei e coloquei no meu coração que eu queria fazer isso. E eu fui presenteada com os 2 anos do Rema. Aí logo em seguida o transporte chegou, que eu consegui comprar minha moto, onde facilitou toda a minha vida. Totalmente oposto disso aí, né? Não, principalmente na área financeira, né? Na época eu e Joares, eu tinha saído do antigo trabalho, Joares ainda trabalhava, não tinha começado a trabalhar, né? Só ele tinha saído, tinha se demitido também. E a gente tinha uma renda de R$600, mas foi assim, sobrenatural. Então assim, pela fé, quando o Daniel foi na nossa casa, e ele fez a minha matrícula, e aí um olhou pro outro, o Joares falou assim, agora como é que a gente vai pagar? Eu falei, não sei, o senhor que sabe. E aí o Joares já tinha começado a trabalhar com piscina, a gente tinha na verdade 6 piscinas, na próxima semana chegaram mais 6, e chegaram mais 10, e foram chegando. E é assim que a gente conseguiu. Então, se você realmente quer saber qual é o seu propósito de vida, por que você veio aqui e tudo que Deus tem para você, você tem que fazer o Rema. É impossível. Entendeu? Faça o Rema, são os 2 melhores anos da nossa vida, que nós vamos aprender, crescer e viver o sobrenatural aqui na Terra. Vem fazer o Rema, porque o Rema é maravilhoso, o Rema transformou minha vida, transformou meu casamento, transformou o meu modo de pensar. O conselho que eu dou para você que não fez o Rema, que venha fazer o Rema o mais rápido possível. São tantos. O Rema ele transforma a vida. O Rema ele te faz saber para aquilo que você nasceu, para aquilo que você é chamado, né? Faz os dons que você tem, aquilo que você pode fazer através de você, fazer para outras pessoas. Então, através do pleno conhecimento da palavra, você pode libertar famílias, você pode libertar pessoas, você pode curar. E o conselho que eu te dou é: venha pro Rema e venha sua vida transformada. Toda a vida! Aleluia. Eu vou ver a Giovana pregando dia Deus. Gente, 2 indicações de livro aqui. 2 do nosso querido apóstolo Bud Wright, da coleção Legado, que são ministrações que foram compiladas em pequenos livros. O Happy Day e Ha. Ambos sobre alegria, estão disponíveis ali no Verbo Shop. E leituras rápidas e mais edificantes que vão poder
te ajudar bastante. Amém. Glória a Deus. O nosso momento de dízimos e ofertas. Você que não fez matrícula do Rema ainda, vá lá no estande lá atrás, procura as meninas, não perca. Se você está em dúvida, a aula começa segunda-feira, vem? Amanhã. Professor maravilhoso. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Pastor, não tem dinheiro, não tenho tempo. Não, você tem dinheiro, tem tempo. Tenha fé. Tenha fé que a sua busca pelo Senhor e pela palavra dele vai ser recompensada pelo próprio Senhor. Que é Ele que deseja que você estude e aprenda mais a palavra. É uma vontade maior dele do que a sua. Lucas 6,38. Recebam e lhes será dado. Vocês não abriram não, né? Deem e lhes será dado. Lucas 6,38. Mandou um amém na... Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. O que é isso? Essa boa medida, calcada ou recalcada, sacudida e transbordante. Você sabe o que significa? É bom saber, né? Dai e dar-se-vos-á na revista atualizada. Uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante. Essa palavra recalcada ou calcada é a palavra grega piezo, que significa imprensar, prensar junto. O que eu creio que Jesus está falando aqui? Uma boa medida, uma medida. Pensa, talvez ele esteja fazendo uma relação de alguma medida de grãos, né? Então pega lá uma medida, um saquinho, pega um tanto de grão, mas não é só essa pegada, essa bacia, essa baciada de grão, né? Ela é uma medida recalcada, sacudida e transbordante, imprensada. Você pega um monte de grão numa medida, depois você aperta, depois você sacode, porque o grão ele vai se acomodando e vai cabendo mais. Pega, sacode, vai caber mais, imprensa, vai caber mais, até ficar transbordante. É disso que Jesus está falando. Não vai ser dado de qualquer jeito, não vai ser dado mais ou menos. Vai ser dado a ponto de caber muito mais do que você achava que ia caber, a ponto de não caber ainda na medida que você tem, a ponto de transbordar. O que o Senhor nos promete, a vida, né? É uma vida em abundância. Tudo que nos é dado é para ter em abundância, mas tem que ter um passo de fé. Dei e lhe será dado. Dei e lhe será dado. Como o pastor Marcos ministrou nessa manhã, e fala lá em 2 Coríntios 9:7. Deus ama a quem dá com alegria. É com alegria, irmãos. E é reconhecendo que veio dele, sabe? Uma vez eu ouvi o pastor João Roberto ministrando sobre, eu acho que era sobre dízimos e ofertas mesmo. Sobre ofertas, na verdade, que foi numa conferência. E ele falou sobre o meieiro. No Nordeste tem muito, aqui tem muito também. Vocês conhecem meieiro? Sabe que... Não? É o seguinte, o cara tem uma terra, eu tenho uma terra, eu tenho uma fazenda. E aí chega um cara e fala assim, eu vou trabalhar na sua terra. Eu vou plantar, eu vou fazê-la produzir. E aí é o seguinte, a terra é sua, eu vou entrar com tudo, metade da produção é sua, metade é minha. Parece um bom negócio para quem tem uma terra, e parece um bom negócio também para quem não tem uma terra. Porque não adianta ele saber produzir, se ele não tem a terra para poder produzir. É um bom negócio? É um bom negócio, muita gente faz isso. Mas quem está trabalhando é o cara, sim, mas ele não tem a terra. Ele precisa da terra para produzir.
Ah, mas a terra é do outro, sim, mas ele não está trabalhando. Faz sentido meio a meio? Para o meieiro? Pois é, Deus trabalha com gente no 10%. Ele nos dá a capacidade para trabalhar, Ele nos dá a terra, Ele nos deu o planeta, Ele nos deu toda a riqueza que tem nele. Não é nem no meieiro. Eu fiquei pensando, cara, é por isso que Malaquias vai falar sobre o povo que roubava a Deus. Eu imagino que esse meieiro não vai ter coragem de roubar o dono da terra, porque ele tem medo de ser expulso da terra. Sabe, Deus é misericordioso, Ele não vai expulsar a gente da terra. Ele não vai tirar as coisas da gente, Ele não está nesse caminho. Deus trabalha sempre com reforço positivo. E esse reforço positivo funciona dessa maneira: deem e lhe será dado. Deem e lhe será dado, mas não é de qualquer jeito. É uma medida calcada, sacudida e transbordante. Deem e lhe será dado. Semeie com fartura e você vai colher com fartura. Não cai no erro, no pensamento do mundo de reter, e principalmente de reter na casa do Senhor. Eu sei que Deus não habita nesse prédio, mas é a partir desse lugar que a sua vida foi alcançada. Então, seja fiel ao Senhor que te abriu essa terra, que trouxe essa visão para cá, para que você fosse alcançado por ela. Amém? E saiba, a vontade dEle é que você tenha, e tenha em abundância. É assim que funciona conosco. E nós cremos que todo aquele que entende, que pratica esses princípios, todo aquele que vive isso, realmente não tem motivo para ser envergonhado por acreditar nisso. Porque, de fato, a palavra funciona. À medida que eu dou, à medida que eu semeio, eu colho. Amém, gente? Eu não estou falando uma realidade que eu não vivo, não. Eu estou falando uma realidade que eu vivo, que eu pratico. E graças a Deus, eu sou livre do amor ao dinheiro. E quanto mais livre do amor ao dinheiro eu sou, mais dinheiro chega. Aí quanto mais eu semeio, mais eu colho. Olha só. É assim que funciona na minha vida, é assim que funciona na sua vida também. Amém? Vamos ficar de pé. Atrás de cada cadeira tem um envelope, se você quiser fazer a sua contribuição, o seu dízimo ou a sua oferta em espécie, em cheque, sei lá, existe cheque ainda, pode ser que exista, se você quiser fazer, pode. Tem o QR Code também, pega o seu celular aí, ó, manda, não deixe de participar, não deixe de semear, sempre semeie. Se você semeia com fartura, mesmo que seja um pouquinho, mas se você sempre está semeando, fique tranquilo. À medida que você semeia, você colhe. Então, atrás de cada cadeira tem um QR Code para você fazer a sua contribuição pelo Pix. Aqui atrás também tem os dados de transferência bancária. A nossa chave do Pix é o nosso CNPJ. Não deixe de participar nesse momento, gente. Esteja sempre semeando, sempre dê, que você sempre vai colher. Amém? Obrigado, Pai, por cada semente, por cada recurso que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos porque o Senhor é fiel conosco, porque nós somos seus filhos, nós somos fiéis com a sua igreja, nós somos fiéis com o seu ministério. Nós te agradecemos, Pai, pela sua fidelidade na nossa vida, pela colheita que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos, porque sabemos que nunca faltou e nunca vai faltar nada em nossas vidas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Venham com alegria, sejam abençoados na prática. Tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Eu creio. Tudo
é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai